Timóteo era um jovem comum de Listra, uma pequena cidade da Licaônia, conhecido por sua fé firme e pelo respeito que inspirava na comunidade. Filho de pai grego e de mãe judia piedosa, ele cresceu dividido entre culturas, mas profundamente marcado pelo amor às Escrituras, que sua mãe Eunice e sua avó Loide lhe ensinaram desde cedo. Mesmo tímido e de saúde frágil, Timóteo carregava em si uma coragem silenciosa, aquela que só se revela diante de grandes desafios. Mas ninguém poderia imaginar que esse jovem, tão simples e humilde, seria chamado para caminhar ao lado do maior apóstolo do cristianismo, Paulo, enfrentando perseguições, cidades hostis e decisões que poderiam mudar toda a sua vida. Uma carta inesperada chegaria até ele, trazendo um pedido urgente: ir até Roma antes do inverno para estar ao lado de Paulo, que se encontrava preso e à beira de seu destino. Agora Timóteo se via diante de uma escolha que exigiria mais do que força física, coragem, fé e um coração pronto para obedecer a Deus. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Timóteo cresceu em Listra, uma pequena cidade da Licaônia, cercado por ruas estreitas, casas simples e a rotina tranquila de um vilarejo que vivia entre as tradições gregas e judaicas. Seu pai, um homem grego, distante da fé judaica, mal compreendia o mundo espiritual que cercava o filho, deixando que a responsabilidade pela formação de Timóteo recaísse sobre sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide. Essas duas mulheres, devotas e sábias, dedicaram-se a ensinar o menino desde cedo, transmitindo não apenas conhecimento sobre as Escrituras, mas o amor por Deus e a importância de uma vida íntegra. Entre histórias da Bíblia, orações silenciosas e conselhos sábios, Timóteo aprendeu a ouvir a voz de Deus e a discernir entre o certo e o errado. Na escola, nos encontros da comunidade e nas conversas com vizinhos, sua reputação crescia. Era um jovem de caráter firme, respeitoso, cuidadoso com os mais fracos e sempre disposto a ajudar. Essa base sólida de fé, formada principalmente pela influência feminina em sua vida, foi o alicerce que sustentaria cada decisão futura. Ao mesmo tempo, Timóteo sentia o contraste entre sua vida familiar e o mundo ao redor. Via o pai distante, ocupado com negócios e pouco interessado em espiritualidade, enquanto outros jovens se perdiam em festas, distrações e idolatria. Esse contraste fez com que ele valorizasse ainda mais os ensinamentos recebidos em casa e desenvolvesse uma sensibilidade rara para o sofrimento e as necessidades dos outros. A convivência com sua mãe e avó também ensinou a ele o poder da paciência, da persistência e da obediência silenciosa, virtudes que se tornariam essenciais quando enfrentasse provações maiores. Cada conversa, cada história contada à beira da lareira, cada conselho sobre a lei e a fé judaica moldava Timóteo não apenas como um garoto obediente, mas como alguém capaz de compreender a profundidade da missão que Deus poderia colocar em suas mãos. Assim, a infância de Timóteo não foi marcada por riquezas ou privilégios, mas por aprendizado, amor e formação espiritual, preparando-o para se tornar um jovem capaz de seguir um chamado extraordinário, mesmo diante de medos, desafios e responsabilidades que nenhum outro garoto de sua idade jamais imaginaria enfrentar. Tudo mudou na vida de Timóteo no dia em que Paulo e Silas chegaram a Listra durante uma de suas viagens missionárias. O jovem, já conhecido na cidade por sua fé e pelo respeito que inspirava, ficou imediatamente atento à pregação que ouvia na praça central. As palavras de Paulo não eram apenas ensinamentos, eram chamas que acendiam o coração de quem as escutava. E em Timóteo,
o efeito foi profundo. Ele sentiu uma inquietação crescente, uma certeza silenciosa de que aquele homem carregava um chamado especial de Deus, algo que poderia transformar não apenas a própria vida de Timóteo, mas de toda a comunidade ao seu redor. Paulo, observando o jovem atento, percebeu o brilho nos olhos de Timóteo, a combinação rara de inteligência, sensibilidade e fé sincera, e imediatamente o viu como alguém capaz de se tornar uma futura coluna da igreja. Sem demora, Paulo se aproximou e o convidou para segui-lo, oferecendo-lhe a oportunidade de aprender, crescer e participar de uma missão que transcenderia a compreensão de muitos adultos. Esse convite marcou o primeiro grande ponto de virada na vida de Timóteo, pois ele percebeu que a fé que aprendera em casa agora exigia ação, decisão e compromisso. Aceitar seguir Paulo significava abrir mão da segurança da cidade natal, da rotina familiar e de tudo que lhe era familiar. Mas, ao mesmo tempo, significava abraçar um propósito maior, algo que transcendia desejos pessoais ou conforto. Timóteo, mesmo jovem, compreendeu que sua vida estava prestes a entrar em uma nova dimensão, onde cada escolha seria testada, cada passo exigiria coragem e cada decisão refletiria a fé que suas mães lhe ensinaram a cultivar. Aquele encontro com Paulo e Silas não foi apenas uma coincidência, foi o início de um caminho que colocaria Timóteo em meio a desafios extraordinários, em cidades desconhecidas, diante de perseguições e provações, mas também na presença de milagres e ensinamentos que moldariam seu caráter e preparariam o coração para assumir um papel de liderança que ninguém poderia imaginar em um garoto tão jovem. Seguir Paulo não seria apenas um privilégio para Timóteo, seria também um caminho repleto de sacrifícios e desafios que testariam sua fé e coragem. Desde o início, ele compreendeu que pertencer à missão do apóstolo exigia mais do que desejo de aprender ou entusiasmo juvenil. Para não se tornar motivo de escândalo entre os judeus, Timóteo tomou a difícil decisão de ser circuncidado, mostrando que seu compromisso não era superficial, mas profundo e consciente. Esse ato, embora doloroso e desafiador, simbolizava sua entrega total ao chamado de Deus e sua disposição para seguir um caminho de serviço e obediência, mesmo quando o preço era pessoal e exigia renúncia. Deixar sua terra natal significava abandonar a segurança de Listra, a proximidade de sua mãe e avó e a familiaridade de sua rotina diária. Cada passo rumo ao desconhecido era um exercício de confiança, e Timóteo percebeu que estar ao lado de Paulo não se tratava apenas de aprendizado, mas de viver a própria fé de forma prática, enfrentando dilemas, obstáculos e responsabilidades que muitos adultos jamais conseguiriam suportar. Ele começou a compreender que o chamado de Deus não escolhe conforto, mas corações dispostos a obedecer e a servir. Ao partir com Paulo, Timóteo sentiu o peso da missão sobre seus ombros, mas também a força que vinha da certeza de que Deus guiava seus passos. Cada cidade visitada, cada comunidade atendida, cada perseguição testemunhada se tornava uma lição sobre coragem, paciência e resiliência. Ele entendia que seu sim não era apenas para o apóstolo ou para as pessoas que encontraria pelo caminho, mas para Deus, que o chamava a ser instrumento de transformação e esperança. Nesse período de transição, Timóteo amadureceu rapidamente, percebendo que a verdadeira fé exige decisões difíceis e que os maiores frutos vêm quando se aceita renunciar ao próprio conforto e segurança para cumprir um propósito maior. Esse aprendizado moldaria seu caráter e prepararia seu coração para as provações futuras, revelando que o preço do chamado de Deus é sempre proporcional à grandeza da missão que ele confia a cada um. Ao lado de Paulo, Timóteo iniciou uma jornada que o levaria por cidades como Filipos, Tessalônica
e Bereia, conhecendo de perto os desafios e as alegrias de espalhar a fé cristã. Cada viagem era uma mistura de aprendizado e provação, pois ele testemunhava perseguições, prisões e expulsões, mas também milagres que fortaleciam a fé das comunidades. Em Filipos, viu irmãos consolados diante de dificuldades e descobriu como palavras simples e gestos de carinho podiam trazer esperança. Em Tessalônica, acompanhou Paulo, enfrentando críticas e resistências, aprendendo que liderar exigia firmeza e paciência, além da capacidade de encorajar os fracos e orientar os aflitos. Bereia revelou a importância do estudo das Escrituras, pois Timóteo aprendeu que ensinar e orientar exigia conhecimento e discernimento, além de sensibilidade para compreender os corações das pessoas. Durante essas viagens, ele experimentou a mistura de medo e confiança, pois cada cidade podia esconder inimigos, mas também oportunidades de servir e crescer espiritualmente. Cada noite de viagem, cada conversa com Paulo e cada visita às casas dos irmãos eram lições práticas sobre como viver a fé de forma concreta, mostrando compaixão, coragem e compromisso. As estradas tornaram-se seu campo de treinamento, onde ele aprendia a enfrentar o desconhecido e a confiar plenamente na direção de Deus. Timóteo começou a entender que a missão exigia mais do que entusiasmo, exigia disciplina, perseverança e a capacidade de manter a fé, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Cada desafio enfrentado fortalecia seu caráter e aumentava sua capacidade de liderar e aconselhar outros, preparando-o para responsabilidades maiores. Ele descobriu que consolação, coragem e ensino não vinham apenas de palavras, mas de ações concretas, de estar presente nos momentos de necessidade e de se colocar a serviço dos outros. Essa estrada de provações transformou Timóteo, moldando-o em um jovem capaz de enfrentar medos, dúvidas e desafios, e mostrando que a verdadeira liderança espiritual se constrói na prática, no sacrifício e na fidelidade diária a Deus e às pessoas. Ao percorrer essas cidades e viver essas experiências, ele não apenas cresceu em conhecimento e sabedoria, mas também em fé, caráter e coração, pronto para assumir o papel que o futuro lhe reservaria. Com o tempo, Paulo confiou a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso, uma cidade grande, cheia de comércio, cultura diversificada e idolatria, onde as tentações e heresias representavam desafios constantes para qualquer líder cristão. Jovem e de saúde delicada, Timóteo sentiu o peso da responsabilidade desde o primeiro dia. Ele precisava lidar com críticas, desconfiança e resistência daqueles que não aceitavam um líder tão jovem. Cada decisão exigia equilíbrio entre firmeza e paciência, discernimento e compaixão. As cartas de Paulo se tornaram sua bússola, orientando suas atitudes e fortalecendo sua autoridade. Ninguém despreze a tua mocidade, lembrava o apóstolo, lembrando que Deus valoriza o coração e a dedicação acima da idade ou da experiência. Timóteo rapidamente percebeu que liderar não significava apenas ensinar doutrinas, mas cuidar das pessoas, compreender suas dificuldades e guiá-las com amor e firmeza. A pressão era constante e cada desafio representava uma oportunidade de crescimento espiritual. Ele enfrentava conflitos internos e externos, desde disputas entre membros da comunidade até confrontos com líderes locais e influências pagãs. Mesmo com medo e dúvidas, Timóteo buscava na oração e na meditação nas Escrituras a força para agir com sabedoria. Gradualmente, ele se tornou referência para a igreja, mostrando que a liderança não depende de tamanho físico, idade ou status, mas de fé, caráter e fidelidade ao chamado de Deus. Em meio a críticas e adversidades,
Timóteo aprendeu a equilibrar autoridade e humildade, coragem e paciência, sempre lembrando que cada palavra e ação tinha um impacto sobre a vida de seus irmãos na fé. A experiência em Éfeso moldou-o profundamente, transformando o jovem discípulo em um pastor capaz de enfrentar heresias, guiar multidões e permanecer firme mesmo em situações de pressão extrema. Ele descobriu que a verdadeira liderança espiritual exige compromisso diário, coragem para enfrentar oposição e confiança inabalável na direção de Deus. Sob o fogo cruzado da cidade e das expectativas, Timóteo amadureceu como líder, consolidando sua missão e preparando-se para desafios ainda maiores, provando que um coração dedicado e fiel pode fazer a diferença mesmo nas situações mais difíceis. Essa etapa da vida de Timóteo revelou que crescimento, sabedoria e autoridade surgem da experiência, da fé prática e da disposição para servir acima de tudo. Anos depois, Timóteo recebeu notícias que mexeriam profundamente com seu coração. Paulo, seu mentor e amigo, estava preso em Roma, sob o rigor do Império de Nero, e escrevia uma segunda carta ao jovem pastor. Diferente das mensagens anteriores, essa carta trazia um tom de despedida, carregada de urgência e emoção. Paulo falava sobre ter combatido o bom combate, refletindo sobre sua vida de serviço, sacrifícios e desafios enfrentados em prol do Evangelho. Cada palavra parecia pesar no coração de Timóteo, lembrando-o do tempo que haviam passado juntos, das viagens, dos ensinamentos e das provações compartilhadas. Mas além da despedida, havia um pedido. Paulo implorava que Timóteo viesse vê-lo antes do inverno. O senso de urgência não se limitava às palavras, era uma convocação para que o jovem pastor assumisse responsabilidade e demonstrasse fidelidade diante de uma missão que ultrapassava qualquer conforto pessoal. Timóteo sentiu o peso dessa tarefa, consciente de que cada decisão sua poderia impactar o futuro da igreja e o legado do apóstolo. A carta não apenas lembrava-o da amizade e do vínculo profundo que os unia, mas também enfatizava a necessidade de coragem, obediência e ação imediata. Cada linha carregava lembranças de ensinamentos, alertas, incentivos e a confiança de Paulo em sua capacidade de liderar, mesmo jovem. Ao ler aquela carta, Timóteo compreendeu que seu chamado ia além do acompanhamento diário. Ele precisava assumir um papel ativo, demonstrando fé, discernimento e prontidão para enfrentar o desconhecido. A mensagem de Paulo tornou-se mais que instrução, era um testamento espiritual, uma convocação para que Timóteo permanecesse firme e continuasse a obra iniciada pelo apóstolo. Preparar-se para essa viagem significava encarar estradas perigosas, cidades hostis e a incerteza da vida diante da perseguição. Cada momento de reflexão diante da carta reforçava em Timóteo a consciência de que estava diante de uma oportunidade única de provar sua fé, coragem e compromisso. Assim, o jovem pastor percebeu que aquela viagem não era apenas uma visita a um amigo ou mentor, era o início de um capítulo decisivo de sua vida, onde cada passo seria guiado pela responsabilidade, pela confiança em Deus e pelo legado de Paulo que ele carregaria a partir daquele instante. Timóteo partiu em direção a Roma, carregando uma mistura de ansiedade, fé e temor diante do que o aguardava. As estradas eram longas e perigosas, e a cada passo ele sentia o peso da responsabilidade que Paulo lhe confiara. Rumores sobre perseguições e prisões tornavam a viagem ainda mais assustadora, mas a determinação do jovem pastor se mantinha firme. Ele lembrava de tudo que aprendera com sua mãe, avó e com Paulo: coragem, paciência, fé e a importância de confiar em Deus mesmo diante do desconhecido. A cada cidade que atravessava, encontrava comunidades cristãs em diferentes estágios de crescimento, algumas fortalecidas pelo Evangelho, outras
abaladas por conflitos internos ou perseguições externas. Timóteo aproveitava cada momento para encorajar os irmãos, compartilhar palavras de esperança e lembrar que Deus não abandonava aqueles que permaneciam fiéis. Ao chegar finalmente em Roma, o coração de Timóteo batia acelerado. Ele se aproximou da prisão onde Paulo estava detido, imaginando o estado do mentor e amigo, consciente de que aquele encontro poderia ser decisivo para ambos. Quando finalmente viu Paulo, preso, mas sereno, uma onda de emoção tomou conta dele. O apóstolo, prestes a encerrar sua missão terrena, olhou nos olhos do jovem pastor e entregou simbolicamente a tocha do Evangelho. Aquele gesto silencioso, mas profundo, carregava uma mensagem clara: a missão continuaria, agora, através de Timóteo. Era a confirmação de que toda a fé, treinamento, coragem e sacrifício do jovem tinham sido reconhecidos e que ele estava pronto para assumir responsabilidades ainda maiores. No ambiente pesado da prisão, com o som das correntes e o eco das paredes frias, Timóteo compreendeu a magnitude do momento. Não se tratava apenas de acompanhar Paulo em seus últimos dias, mas de receber dele a autoridade espiritual, o encorajamento e a confiança para liderar, ensinar e guiar outros. Cada emoção, cada palavra não dita, cada gesto compartilhado naquele encontro moldou ainda mais o caráter de Timóteo, consolidando-o como discípulo, pastor e líder. Ele saiu da prisão com o coração firme, sabendo que o legado do apóstolo agora estava em suas mãos e que sua vida jamais seria a mesma, marcada para sempre pelo encontro com Paulo e pela responsabilidade de continuar o Evangelho em um mundo cheio de desafios. Após o encontro com Paulo em Roma, Timóteo retornou a Éfeso com o coração carregado de responsabilidade e determinação. Ele sabia que não podia mais agir apenas como aprendiz, agora carregava o legado do apóstolo e a missão de manter viva a fé nas comunidades cristãs. Cada decisão, cada conselho e cada ação eram guiados pelo aprendizado adquirido durante anos ao lado de Paulo, pelas lições de sua mãe e avó e pela experiência adquirida nas estradas e cidades que percorreu. Em Éfeso, enfrentou novos desafios. Heresias continuavam a surgir, a idolatria persistia e a desconfiança de alguns líderes locais permanecia. Mesmo assim, Timóteo se manteve firme, aplicando a sabedoria adquirida e a fé profunda que o sustentava. Ele orientava os irmãos, consolava os aflitos e fortalecia a comunidade com palavras e gestos de encorajamento, mostrando que a liderança não se limitava à autoridade, mas ao cuidado e à dedicação constante. Ao longo dos anos, enfrentou perseguições, ameaças e dificuldades que testavam sua coragem e comprometimento, mas cada obstáculo se transformava em oportunidade para demonstrar fidelidade e crescer espiritualmente. Timóteo se tornou um exemplo de perseverança, mostrando que a verdadeira força não está na juventude, na fama ou no poder, mas na disposição de permanecer fiel a Deus e ao chamado recebido. Sua vida tornou-se testemunho de que pessoas comuns, com coragem e fé, podem se tornar instrumentos extraordinários nas mãos de Deus. Ao ensinar, orientar e liderar, Timóteo consolidou seu papel como pastor e mentor, influenciando gerações futuras e mantendo acesa a chama do Evangelho iniciada por Paulo. Sua história mostra que o legado de um líder é perpetuado não apenas por palavras ou obras grandiosas, mas pela continuidade do trabalho, pelo cuidado com a comunidade e pela fidelidade diária aos princípios divinos. Timóteo começou como um jovem tímido, inseguro e humilde, mas terminou como um líder corajoso, sábio e respeitado, provando que Deus transforma aqueles que confiam nele, moldando-os para cumprir missões que vão muito além do que poderiam imaginar. Assim, sua vida permanece como exemplo de fé, coragem e compromisso
inspirando até hoje aqueles que buscam seguir a Deus com dedicação, mesmo em meio às maiores dificuldades e responsabilidades que a vida pode apresentar. Se esta história de Timóteo tocou seu coração, que tal compartilhar o que mais te inspirou? Deixe nos comentários sua reflexão, seu aprendizado ou até mesmo aquele trecho que te fez pensar sobre coragem, fé e compromisso. Queremos muito saber a sua opinião e como essa história pode impactar a sua vida hoje. E se você se emocionou com a trajetória do jovem pastor, não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida ajuda a espalhar essas histórias de fé, perseverança e transformação, alcançando mais pessoas que buscam inspiração e força para enfrentar seus próprios desafios. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias que contamos aqui, cheias de ensinamentos, emoção e exemplos que nos mostram como Deus age na vida daqueles que se entregam ao chamado divino. A vida de Timóteo nos ensina que, mesmo sendo jovens, simples ou aparentemente comuns, podemos ser instrumentos extraordinários quando confiamos em Deus e seguimos com coragem. Cada passo dado em fé, cada decisão tomada com dedicação e cada momento de coragem nos aproxima do propósito que Ele tem para nós. Agradecemos de coração por você estar aqui, acompanhando essa narrativa e permitindo que ela faça parte do seu dia. Que essas histórias continuem tocando sua vida, renovando sua esperança e fortalecendo sua fé. Muito obrigado por assistir, por apoiar nosso trabalho e por fazer parte desta comunidade que busca aprender com os exemplos inspiradores da Bíblia. Sua presença aqui é fundamental e nos motiva a trazer sempre mais histórias que transformam, emocionam e ensinam.